Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao futuro da prescrição de treinamentos. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CITES Consultoria, a empresa que é especializada em capacitar você, que é estudante de educação física, que é profissional de educação física, personal trainer, que atua no mercado de trabalho. Se você tem um intuito de um dia trabalhar como personal trainer e como prescrição de treinamentos, você está no lugar certo. E a gente preparou esse evento, né? Esse é aquele momento do ano que a gente para tudo aqui na empresa para fazer uma capacitação com vocês, 100% gratuita, para que vocês consigam aprender tudo o que vocês precisam para melhorar a capacidade técnica e científica de vocês. Então eu tenho certeza que vocês vão sair desse evento completamente transformados. E o grande objetivo do nosso evento aqui é sempre transformar você, que quer se tornar um grande personal trainer um dia, ou é um grande personal trainer e quer melhorar ainda mais, em um especialista da prescrição de treinamentos. Mesmo que você seja um estudante ainda, esteja fazendo seu estágio na academia, ou ainda nem faça o estágio na academia, mas você quer aprender mais, você quer estar se atualizando, você quer estar à frente do mercado de trabalho. Mesmo que você esteja começando agora a sua carreira, acabou de se formar, está começando a conquistar os primeiros alunos de personal, os primeiros trabalhos dentro de academia, ou até você que ainda não tem aluno nenhum, já está atuando no mercado de trabalho, mas ainda não tem aluno de personal, quer se inserir no mercado digital. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ver aqui. E eu não falo por mim, né? Porque é muito fácil eu, professor Renato Bianchini, vir falar tão bem do nosso evento, né? Falar tão bem aqui dos cursos, das capacitações que a gente faz, mas sempre quando a gente chega nesse momento, eu deixo os meus alunos falarem por mim. Eu me sinto muito mais confiante em passar os meus treinamentos depois desse curso. Fazer com que eles vejam um resultado mais rápido. O curso é uma marca, é um diferencial. E eu posso afirmar que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi uma das opções mais acertadas que eu fiz em relação a cursos. Dá com autonomia, né? A gente tem autonomia do que fala, se sentir seguro. Eu estou com 16 atletas e a cada dia que o pessoal da Sítios vem... Estou podendo aprimorar e aperfeiçoar, né, atualizar de meus conhecimentos. Com bases científicas, né, de treinamento, de prescrição de exercícios. Cursos de excelente qualidade, com grandes profissionais. Existia uma Iris antes-sítios e uma Iris pós-sítios. Muito mais confiante, se sentindo capaz. Eu sou formado, eu sou um estudante de educação física e eu encontrei a Sítios através do meu primo. Ele é formado, ele já fez alguns cursos com a Sítios e teve êxito no programa de treinamento dele. Fazem toda a diferença para quem acabou de sair da faculdade. Ele tem me ajudado muito a ter mais segurança. Só tenho que agradecer a vossa ajuda porque consegui melhorar bastante. Esse vídeo para agradecer a Sítios. O melhor investimento que eu fiz até hoje foi esse curso da Sítios, hipertrofia de A a Z. Só tenho que agradecer a Sítios. E fiquei muito satisfeita, né, de profissionais tão capacitados como eles poderem, de forma tão generosa, estar doando tempo e conhecimento para nós. Comecei do zero, aprendi a fazer. Me apaixonei pela Sítios, a forma com que eles trabalham, a dinâmica, o fato deles sempre mostrarem estudos científicos a respeito do que eles falam. Aumentar o seu conhecimento. Por isso eu sigo a Sítios. Linguagens simples, objetivas. Pelo entusiasmo com que vocês passam nas matérias. Falando para vocês o quanto a Sítios me ajudou a transformar a minha vida de uma futura profissional, porque eu ainda estudo. A atenção foi a clareza na hora da explicação, né? Eu sou grata demais a Sítios. Pô, simplesmente sensacional, assim, diversos alunos de diversos níveis diferentes, diversas situações na carreira diferentes e até ambições diferentes, mas uma grande coisa em comum. Todo mundo aqui quer fazer uma educação física melhor, quer fazer essa educação física prosperar para todo mundo junto, né? Se capacitando, melhorando o atendimento dos alunos, otimizando os resultados dos alunos, né? Isso é muito importante. E aqui, gente, o cronograma do evento que a gente vai realizar essa semana, nesses próximos 14 dias aí que nós temos, vocês vão ter muito conteúdo legal. A gente preparou um mega evento para vocês. Então tá tudo descrito aqui para você não perder nada, ó. Só pra gente resumir. A gente vai ter a aula 1, 2, 3 e 4 do nosso evento aqui no YouTube, tá bom? Então vai ser segunda-feira hoje, no caso, acabamos de disponibilizar essa aula que vai ficar gravada ao longo da semana, né? Para vocês poderem reassistir ou depois, se vocês quiserem assistir uma parte que não assistiu hoje, né? Vai ficar aqui disponibilizada.
Na quarta-feira também, né, na aula 2, na sexta-feira também na aula 3 e no domingo, de manhã cedo, domingo também é dia de se aprimorar. Então às 8 horas a gente vai estar aqui para nossa aula 4 e domingo ainda tem um detalhe especial, que é o dia da promoção da Sítios Play, né, que a gente vai explicar para vocês aí ao longo do nosso evento, o que é isso, mas já tem muita gente já no murmurinho falando assim, que isso, Renato, fiquei sabendo que vai ter promoção na Sítios Play, quanto que vai ser e tal, não sei o que lá. Calma, fica tranquilo que até domingo a gente vai explicar tudo para vocês, tá bom? Mas basicamente, tá? Essas são as 4 aulas do evento, só que eu tenho certeza que você não vai querer perder as nossas lives, tá? No Instagram. A gente chama isso de Master Live, por quê? Não é simplesmente peguei o celular, liguei lá na live, estou falando lá na câmera e pronto, acabou. A gente prepara uma real aula para vocês nessas lives, tanto que elas nem ficam gravadas. As lives do Instagram não ficam gravadas, tá bom? Então vocês têm que assistir ao vivo às 8 horas da noite. A gente já coloca 8 horas da noite para não ter desculpa, né? Então, e além disso, a gente vai disponibilizar a apostila para quem estiver ao vivo. Ah, Renato, como que vocês vão fazer? Se você chegar lá às 8 horas, você vai perceber que quem está ao vivo vai conseguir as apostilas que a gente vai disponibilizar ao longo desse evento aqui, tá? Então, ó, assistam, tá? Essas lives que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do material, tá? Depois eu já vou mostrar para vocês os temas de todas as aulas e lives aqui, mas só recapitulando aqui, ó. Aula 1 na segunda, aula 2 na quarta, aula 3 na sexta e aula 4 no domingo. Essas aulas ficam gravadas para vocês poderem reassistir ou assistir depois. Mas 8 horas a gente vai estar aqui para a gente fazer uma troca de ideias. Então é importante que vocês tentem assistir no horário marcado. Domingão, dia 30 de maio, vamos fazer uma promoção especial da Sítios Play, que é a nossa plataforma de cursos aqui da Sítios. Então, fiquem ligados que eu acho que vocês vão querer saber. Na semana seguinte, a gente ainda vai estar com as aulas disponibilizadas para vocês e ainda vai fazer 2 plantões de Gera Dúvidas, na terça e na quinta, às 8 horas da noite, tá? E no domingo é o último dia, no domingo, dia 7 de junho, o último dia para assistir as aulas, tá? Se não assistir no domingo, né, não vai conseguir assistir depois, tá? Então, aproveitem essa semana, muito conteúdo, tá? Só as lives do YouTube vão ficar gravadas. A do Instagram é só na hora da live. Os temas são esses daqui, ó. Eu não vou ficar falando um por um, mas se vocês quiserem tirar um print aqui rapidinho, tá? Vocês anotem na agenda aí todos os dias. É só pensar assim, ó. Segunda-feira às 8 horas da manhã, terças às 8 da noite. E vai variando. Quarta, 8 da manhã, quinta, 8 da noite no Instagram. Sexta, 8 da manhã no YouTube. Sábado, 8 da noite no Instagram. E domingo, 8 horas da manhã no YouTube, tá bom? Aqui tá todos os temas direitinho para vocês tirarem um print. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto aqui dessa aula, que são os erros graves da prescrição de treinamento. O que acontece quando a gente vai ensinar para os nossos alunos aqui da Sítios, quando a gente vai ensinar para você, que às vezes não conhece ainda a nossa empresa, que ainda não conheceu as nossas capacitações, a gente percebe que a gente tem que eliminar alguns erros dos profissionais e dos estudantes de educação física, porque às vezes são conhecimentos que são passados de maneira errada para a gente, né, ao longo da nossa formação, seja em qualquer lugar, seja faculdade ou na academia que você trabalha, você acaba aprendendo certas coisas erradas que vão prejudicar o seu trabalho. Então é importante a gente tirar essas coisas logo de cara e nós vamos repassar uma série de erros aqui que a gente faz questão de ensinar para todos os nossos alunos aqui da Sítios para que não sejam cometidos novamente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro que eu separei para vocês aqui é uma avaliação incompleta. O que significa isso? É muito comum de ver assim, o profissional sabe da importância da avaliação física. Não, eu só consigo saber se eu fizer uma boa avaliação física, uma avaliação física individualizada. E aí, sabe o que eu acabo vendo lá na prática profissional? Esse professor, esse aluno, estagiário ou estudante, ele vai lá e acha que a avaliação física é só pegar dobras cutâneas, pegar peso, altura, pega circunferências e perímetros e ponto, acabou, é isso que eu tinha que fazer. Só que isso, para mim, é o básico, né? Isso que para mim é aquilo que, assim, não tem nem... Isso aqui é o ponto de começar, né? É o mínimo que dá para fazer, né? Você tem que fazer muito além disso se você quiser fazer uma entrega de serviço melhor. Vou explicar para vocês aqui de uma forma bem clara. Olha só, vamos pegar 3 níveis de avaliação aqui. A gente tem a avaliação básica, a gente tem a nossa avaliação média e a nossa avaliação completa. A avaliação básica é isso que eu falei para vocês. Aquela anamnese básica para saber um pouco do histórico do aluno, depois peso e altura, percentual de gordura e perímetros, né? Dobras cutâneas, é isso que você vai fazer. Na avaliação média é aquela pessoa que já consegue, já tem conhecimento para fazer uma avaliação postural. Ela já entende como que se faz
uma avaliação postural adequada, a avaliação postural não só estática, mas também em movimento. E a avaliação completa é quando você inclui a avaliação biomecânica, avaliação de força, de resistência, avaliação de cardio e avaliação de perfil. Ah, Renato, mas por que você precisa de tanta coisa na avaliação assim? Né? Eu vou te dar um motivo bem claro aqui para você entender. E quando eu falo isso, não é porque o Renato é de frescurinha, nossa, mas o Renato ele adora enfeitar a avaliação física dele para fazer difícil, para todo mundo ver que é uma avaliação difícil. Pelo contrário, eu estou querendo fazer aqui com questões básicas da avaliação, que se você fizer, vai refletir muito positivamente na sua carreira. Vamos supor aqui, ó, vamos colocar um exemplo que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Olha só, você lá treinou o seu aluno durante 3 meses. 3 meses de treinamento completo do seu aluno. Né? E o aluno ele foi regradamente. 3, 4 vezes na semana ele estava lá treinando contigo, né? No seu aluno de personal trainer. Beleza. Só que esse aluno é aquele aluno que fura alimentação, não tem alimentação regrada, chegava fim de semana, era bebedeira e não comia direito, enfim. Não teve resultado depois desses 3 meses em termos de composição corporal. Não emagreceu, não ganhou massa muscular, então, no final das contas, depois de 3 meses, ele não teve um resultado esperado de composição corporal. Se você é aquele cara da avaliação básica ali, que só fez aquela avaliação básica, você vai falar para o seu aluno, ó, infelizmente nosso trabalho aqui não serviu para nada, porque você não perdeu medida, você não perdeu peso, você não perdeu percentual de gordura, você não reduziu o percentual de gordura, você não aumentou sua massa magra, infelizmente seu trabalho foi por água abaixo. Né? Só que, se você consegue mostrar para o seu aluno que a postura dele melhorou, que você conseguiu gerar mais força muscular para esse aluno, mais resistência muscular para esse aluno, que a capacidade cardiorrespiratória desse aluno melhorou no longo desses 3 meses, esse aluno vai ver o teu trabalho de outra forma. Né? Então, assim, você está mostrando que realmente funcionou, porque eu tenho certeza, ambos os treinamentos, ambas as situações, o personal que avaliou as questões básicas e o que avaliou completo, o aluno melhorou as questões físicas, porque se ele estava treinando, por mais que a alimentação dele não esteja otimizada para o melhor benefício, ele vai ganhar força muscular, ele vai ganhar resistência muscular, ele vai melhorar a capacidade de cardio dele. Poderia melhorar muito mais se ele tivesse feito uma alimentação regrada. Mas o que você vai mostrar para ele? Fala assim, ó, você evoluiu em vários parâmetros aqui, né, tua capacidade física, o teu condicionamento físico melhorou em X%. Você não vai simplesmente falar assim, não, mas a gente melhorou, a gente está pegando mais carga. Não, você melhorou em X%. Esse é o valor que você bota no seu trabalho, tá? Então, é isso que eu sempre ressalto para os alunos, né? Você chega lá, aquele percentual de gordura, percentual de músculo, perimetria, beleza, tem que ter, vamos continuar fazendo. Mas não vamos esquecer de maneira nenhuma das outras questões, né? A área de trabalho localizado que você está fazendo, aquela região do corpo do aluno está melhorando, aquela que ele quer, a distribuição de gordura corporal do aluno está modificando, ele está ganhando mais massa muscular na parte superior, reduzindo o percentual de gordura da parte superior, ele está ganhando força em membros superiores, está ganhando força em membros inferiores, está com a resistência muscular em dia para a parte abdominal, para a parte de membros inferiores e superiores, a capacidade cardiorrespiratória dele. Fora isso, a questão biomecânica, ele melhorou a ativação de glúteos dele, melhorou a ativação de dorsal dele, né? Ele fez uma boa análise postural, né? Você tem ali uma análise postural dele evoluindo ao longo do tempo. Ah, o meu aluno tinha um ombro muito protuso, fazia uma rotação interna, mas a gente já está conseguindo corrigir, eu consigo ver isso na avaliação. O perfil dele de comportamento está mudando, ele antes via exercício físico como aquela coisa chata que ele tinha que fazer, agora ele já está melhorando, ele já está percebendo que o exercício é algo prazeroso para ele, enfim, né, uma avaliação completa, né? Basicamente é isso que eu faço, ó. Esse é o laudo que eu entrego para os meus alunos, tentando corresponder a todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês. É assim que vai chegar a avaliação nas mãos do meu aluno. E é inclusive esse laudo aí que eu ensino lá nos meus cursos avançados de avaliação física, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 cursos avançados de avaliação física, a avaliação física profissional e a avaliação física na prática. A gente fala tudo de biomecânica, cinesiologia, e é assim que eu ensino lá para eles. Tá? A gente tem que pegar cada fator, a gente não pode deixar nada de lado, a gente tem que focar em entregar a melhor avaliação possível para o seu aluno, porque isso é o teu trabalho sendo validado, né? Esse é o teu trabalho. E fora isso, né? Quando a gente volta aqui rapidinho, ó, todas essas informações aqui vão fazer a tua prescrição ser muito melhor. Não tenho dúvidas que se você tem todas essas informações, comparado com ter só apenas essas informações, você tem muito mais de informação para trabalhar, para fazer uma prescrição mais assertiva e que vai otimizar o resultado. Então aqui não é firula, isso aqui não é enfeite, isso daqui é qualidade de trabalho.
É isso que a gente está prezando aqui, tá bom? Outro erro muito comum é não dominar os fundamentos básicos da biomecânica. E quando eu falo de fundamentos básicos da biomecânica, não tem como falar para vocês, né, desse erro que eu vejo constantemente na educação física, sem lembrar da minha aula de biomecânica da faculdade, né? Porque quando a gente fala de fundamento básico, eu acho que você vai lembrar da sua biomecânica da faculdade, porque a minha foi assim, né? Falar ali sobre questões de física básica de ensino médio e tudo mais, e vetores de força e tal. Muito legal, só que eu não considero isso um fundamento básico da biomecânica, tá? Vou explicar por quê. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de biomecânica mesmo, fora da faculdade, eu falei assim, agora eu vou virar o rei da biomecânica. Porque na faculdade, infelizmente, pode ser que tenham faculdades, tenham aulas de biomecânica melhor. A minha foi muito defasada. A gente não teve informações práticas e fundamentais da biomecânica. Quando eu fui fazer meu primeiro curso de biomecânica fora da faculdade, com um cara especializado e tudo mais, o que eu vi lá? Fundamentos da biomecânica. Aí a gente estava falando de alavanca de força. Isso é muito legal, é muito bacana, cara. É a parte teórica que eu acho importante também para o nosso aprendizado, eu acho importante também para a gente evoluir. Só que, para mim, isso não é um conceito básico da biomecânica, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês agora é exatamente a mesma coisa que eu ensino lá nos meus cursos completos de execução, tá? Então, vocês estão pegando aqui conteúdos, pelo menos uma parte do conteúdo muito rica de informação. Preste atenção bem com calma aqui. Lá no meu curso de execução perfeita, que é o curso que eu faço focado para biomecânica do resultado, ou seja, biomecânica que vai diferenciar os teus treinos para a ponto de ter resultado, né? O que eu faço no curso de execução perfeita, né? Eu faço ali, ó, direto os fundamentos que vão diretamente estar associados com os resultados dos seus alunos. Então, quando a gente pega uma questão básica aqui, se eu te perguntar aqui hoje, como saber se o exercício é melhor ou outro para hipertrofia muscular? Como é que eu sei que supino reto é melhor do que supino reto com a barra vai ser melhor que supino reto com halteres? Ou então, que supino reto é melhor do que voador para hipertrofiar o peitoral? A maioria das pessoas vai falar assim, por conta do nível de ativação muscular. Quando a gente vai fazer uma ativação muscular do músculo, a gente vai saber se ele está ativando mais, vai hipertrofiar mais. Só que essa associação que eu canso de ver, diariamente praticamente eu vejo essas associações, até de profissionais bem intencionados que trazem estudos de eletromiografia e falaram assim, não, se você pegar a barra um pouco mais aberta, você vai estar ativando mais a dorsal e vai fazer isso. Beleza, tá? Isso é um primeiro indicativo de que aquela região vai ser mais estimulada. Mas vamos pegar um exemplo bem prático aqui agora. Nesse estudo aqui, tá, que comparou o nível de ativação muscular nos exercícios de supino, presta atenção como que o tríceps nesse exercício aqui, no supino reto, na barra, ele estava ativando mais do que o peitoral para esse exercício. Então, estava fazendo no supino reto, que é um exercício que a maioria das pessoas entende como sendo um exercício de peitoral, só que o tríceps ativa mais do que o peitoral nesse exercício. Aí começa a gerar uma confusão. Pô, mas eu sempre achei que supino era um exercício para peitoral, né? E eu concordo, é um exercício prioritariamente peitoral. É óbvio que vai trabalhar deltoides, é óbvio que vai trabalhar tríceps, mas é um exercício prioritariamente peitoral, só que a ativação do peitoral é menor. Como é que você me explica isso, né? E quando a gente vê as avaliações de nível crônico, né? Ou seja, realmente a hipertrofia, esquece a ativação agora. Se eu fizer só supino reto durante 24 semanas, o que vai acontecer com o meu peitoral? O que vai acontecer com o meu tríceps? Nesse estudo aqui, eles fizeram exatamente isso. Pegaram uma série de indivíduos que fizeram só supino reto durante 24 semanas. E o resultado foi o seguinte, 43,12% de hipertrofia do peitoral e 17,25% do tríceps. Então, o tríceps hipertrofiou? Hipertrofiou. Só que foi 1/3 da hipertrofia que o peitoral teve, né? Então, sim, o supino reto é um exercício prioritariamente para peitoral, de ênfase maior para a musculatura do peitoral, mas isso independente do nível de ativação. E sabe por quê que isso é um erro? E quando eu falo de nível de ativação, não estou falando que não serve para nada, que estudo de eletromiografia não serve para nada, pelo contrário, eles ajudam muito a gente a tirar boas conclusões. Só que não adianta avaliar só a ativação. Você tem que avaliar a ativação e os outros 4 fatores que vão influenciar um exercício para hipertrofia. Então, a gente tem que avaliar a amplitude desse exercício, daquela musculatura, a gente tem que avaliar a tensão que o músculo está exercendo, a gente tem que avaliar a sobrecarga que vai estar sendo exercício no músculo, a gente tem que avaliar o nível de ativação que está tendo naquele músculo durante o exercício, a conexão que o aluno consegue ter com a musculatura que está sendo trabalhada. Ele faz supino reto, ele fica com o peitoral fadigado ou o que fadiga nele é o tríceps, é o deltoide,
Tudo isso a gente tem que ter em dia, a gente tem que avaliar cada variável desse para cada exercício. E fica tranquilo, nós vamos falar exatamente sobre esse modelo aqui na aula 2. Então na próxima aula eu vou destrinchar esse modelo aqui com vocês, tá? Fiquem aqui presentes durante o evento que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou destrinchar cada fator desse, mostrar na prática, então fica ligado que vocês vão gostar demais, tá bom? E aí entra um outro conceito para mim fundamental da biomecânica que é ignorado e que as pessoas erram, porque não tem esse conceito. Ficar discutindo qual que é o melhor exercício para hipertrofia de certo grupamento muscular, o agachamento é o melhor para glúteos, a elevação pélvica é o melhor para glúteos, para mim é discussão infinita, perda de tempo e inútil. Sabe por quê? Se existisse mesmo uma forma da gente determinar o grupamento muscular, né, que vai hipertrofiar mais com um determinado exercício, vamos supor, quero descobrir se para hipertrofia muscular, né, o que é melhor, agachamento a fundo ou fazer uma elevação pélvica? Qual dos dois vai ser melhor? Né? Seria muito difícil comprovar isso através de pesquisa científica. O que a gente sabe é que tem que ter ciência no nosso dia a dia profissional se a gente quiser dar os melhores resultados. Não tem jeito. A gente precisa de pesquisadores testando as nossas hipóteses o tempo inteiro. Não adianta só, eu fiz para mim, funcionou e eu vou replicar. Né? A gente tem que saber se com o público que a gente está trabalhando, um público feminino, um público masculino treinado, a gente tem que saber se as técnicas e métodos que a gente utiliza estão validados cientificamente. E é muito difícil você determinar isso com pesquisa científica, porque no final das contas você está avaliando um grupo de pessoas específico, e se for um grupo que já treinou muito tempo agachamento, será que a elevação de quadril vai ser melhor para eles? E se for um grupo que já faz elevação pélvica há muito tempo, será que o agachamento não vai ser melhor? E se a pessoa tem falta de mobilidade de tornozelo? Enfim, no final das contas, não se aplicaria a 100% dos alunos, porque cada um vai ter uma limitação, cada um vai ter uma dificuldade e você tem que levar isso em consideração. E no final das contas, o melhor argumento de todos, é aquele que eu gosto de dar e assim, o pessoal sempre fala assim, putz, é verdade, cara, faz todo sentido. Você vai continuar fazendo vários exercícios, tá? Você não vai descobrir hoje que o agachamento é o exercício mágico dos glúteos. Beleza, vamos só fazer agachamento o resto da minha vida. Não, né? Você vai continuar fazendo agachamento, leg press, elevação de quadril, levantamento terra, stiff, glúteo no cabo, enfim, você vai fazer diversos exercícios para os glúteos. Então, quando alguém me pergunta qual que é o melhor exercício para hipertrofiar os glúteos e vem com aqueles argumentos, o agachamento tem mais amplitude, a elevação de quadril ativa mais os glúteos, simplesmente encerra essa discussão e faz os dois. Até porque, cientificamente falando, é melhor fazer os dois. Esse estudo aqui mostrou que quando você faz ali uma série de exercícios para aquele grupamento muscular, que no caso aqui eles usaram quadríceps como parâmetro, então fizeram cadeira extensora, agachamento, leg press para o quadríceps, comparado a só fazer o agachamento, o que aconteceu com esses indivíduos? Os indivíduos que fizeram só agachamento tiveram uma hipertrofia heterogênea. O que isso significa? Que os vastos medial e lateral hipertrofiaram bem, só que os vastos intermédio e o reto femoral hipertrofiaram mal fazendo só agachamento, comparado com os outros que faziam multi-exercício, que faziam cadeira extensora, leg press, tá? Então não me entendam mal, não estou dizendo que o agachamento é ruim para hipertrofiar o reto femoral, simplesmente não vai hipertrofiar tão bem quando você combina agachamento com os outros exercícios. Isso daqui é prova científica para você conseguir mostrar que o que vai importar mais é você combinar diversos exercícios, tá? Outro erro muito comum que eu quero trazer para vocês aqui, não fazer protocolos de prevenção de lesão, gente. O que eu vejo muito, assim, importantíssimo na academia, né? A gente dominar as lesões, tá? É sempre importante você dominar as lesões, entender sobre as lesões. Não é à toa que a gente disponibiliza uma série de cursos lá na Citrus Play. Todos esses cursos que eu estou mostrando para vocês aqui hoje são da Citrus Play, tá? São os cursos que a gente tem lá avançado. Eu só estou mostrando aqui exemplos desses cursos para vocês pegarem as ideias, porque lá a gente vai aprofundado, avançado, a gente gasta algumas horas ali para ensinar cada tópico para vocês, mas a gente tem uma plataforma de cursos, uma plataforma que você paga mensalmente ali e tem acesso a vários cursos, tá? E aí, nessa plataforma, a gente tem uma série de cursos que abordam dores e lesão no exercício físico, né? Curso de lesão na articulação do ombro, condromalácia patelar, lesão no ligamento cruzado anterior, exercício físico e dor em geral. Esse curso, inclusive, é feito por uma fisioterapeuta que é formada em educação física também, traz conceitos importantíssimos. Só que aí eu vejo, beleza, entender a lesão, saber lidar com uma lesão e prevenir cada lesão é muito importante. Só que tão importante quanto é prevenir as lesões de acontecer. Então, basicamente, o que a gente nunca quer que aconteça com o nosso aluno é que ele desenvolva uma lesão no ombro, por exemplo. Né? Se tem alguma coisa que limita o treino de membros superiores, é uma lesão no ombro. E sabe o que é mais interessante?
36% das lesões ocorridas na musculação são nos ombros. Então, o teu aluno, ele tem 36% de risco de ter uma lesão no ombro. Tá? Então, se você não faz um protocolo diário hoje com ele, né, para prevenir as lesões no ombro, você pode acabar gerando uma lesão um dia por acúmulo de fadiga, porque ele fez um movimento, que ele foi jogar algum esporte com o braço, né, um vôlei, um basquete, e isso acabou gerando uma lesão no ombro dele. Se ele tivesse feito um protocolo de preparação, ele não teria essa lesão. E sabe o que pode ser um protocolo de preparação? Às vezes uma rotação externa, por exemplo. Nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, mostrou que alunos que fazem rotação externa frequentemente na academia, que isso faz parte da rotina deles, eles têm risco reduzido de ter lesão no ombro em algum momento da vida. Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês não é que, meu Deus, a gente tem que gastar 40 minutos diariamente, né, para prevenir lesões. Não, é você incluir exercícios estratégicos. Eu vou falar hoje ainda com vocês sobre organização de treinamento. E é você colocar em alguns momentos do treino exercícios estratégicos como a rotação externa para prevenir as lesões no ombro no futuro, né? Para você fortalecer o manguito rotador do seu aluno, que é ele que vai organizar essa articulação do ombro, que vai conseguir dar estabilidade, que é que vai conseguir fazer que ele desenvolva diversos movimentos, né, que o nosso ombro tem que desenvolver no dia a dia e dentro da academia sem aumentar os riscos de lesão, tá bom? Outro erro muito comum, não entender e respeitar individualidades biológicas. E eu vejo assim, isso aqui é aquele grande clichê da educação física, né? Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Ah, não, tem que respeitar a individualidade biológica. Ah, não, a gente tem que... Pô, isso aí depende da individualidade biológica, né? Cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Né? Perfeito, discordo nem 1% disso. Só que eu vejo isso sendo usado muito no discurso e pouco na prática. Eu vejo isso sendo usado para, às vezes, até explicar para o cara por que ele não está tendo resultado, sendo que às vezes não tem nada a ver com isso. Tá? Porque às vezes o treino não foi bem prescrito para aquele indivíduo e por isso que ele não teve resultado. Então, não é cada caso é um caso, cada um tem um resultado diferente, né? Então, você pensa bem antes de usar esse argumento, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é um grande exemplo disso, que é individualidade biológica que grande parte dos profissionais ignora. Tá? Então, grande parte dos profissionais, por exemplo, não entendem as individualidades de treinamento de uma mulher. Tá? Então, mulher que é tipo assim, você vai ter metade dos alunos que você vai atender ao longo da sua carreira, vai ser mulher, né? A gente tem mais ou menos uma distribuição igualitária de mulher e homem que querem praticar exercício físico. Beleza, eu atendo só mulheres, atendo só homens, aí foi uma escolha profissional. Mas as chances são que você vai atender alguma mulher em algum momento da sua vida. E vamos ver se você está a par de toda a ciência por trás do treinamento feminino. Aqui, por exemplo, nesse estudo clássico de 1995, mostrou que as mulheres têm maior capacidade do que os homens de suportar volume de treino. Aí você já falou comigo assim, pô, Renato, você tá viajando, cara. Você tá, pô, claro que o homem tolera muito mais volume de treinamento. É claro que o homem é muito mais capaz de ficar horas na academia treinando. Aí que você se engana. Se a gente avaliar sempre a mulher de forma relativa à quantidade de massa muscular que ela tem, a quantidade de carga que ela está utilizando, a gente com certeza vai ver que as mulheres têm uma capacidade maior de tolerar volume, né? As hipóteses por trás disso têm a ver com o sistema energético, com o tipo de fibra predominante delas, são fibras mais oxidativas. Ela tem um sistema energético mais eficiente do ponto de vista oxidativo. Isso parece que ajuda muito elas no sistema de recuperação do treinamento, porque treinamento físico, né, um conceito básico é o quê? É estímulo e recuperação. E beleza, você pode conseguir estimular muito bem numa sessão de treino, mas se a sua recuperação não é boa, não adianta nada. E as mulheres parecem ter um sistema recuperativo muito mais eficiente que os homens, em termos de fadiga muscular, em termos de recuperação muscular. E esse estudo comprova isso, por exemplo. Tá? Mesma quantidade de volume de treino prescrito para todos os indivíduos do estudo, tanto homens quanto as mulheres. Enquanto os homens se adaptaram muito bem no início ali, né, depois estava ficando extremamente fadigando, eles estavam fadigando extremamente durante os exercícios e chegou um momento que a força deles nem conseguia mais evoluir, que para evoluir eles precisavam de mais volume ou até reduzir o volume para que tenha maior capacidade recuperativa. As mulheres evoluindo constantemente durante as 20 semanas de estudo. Por quê? Boa capacidade recuperativa, coloca trabalho, recupera, coloca mais trabalho, recupera e os ganhos de hipertrofia acontecendo simultaneamente, tá? Esse estudo aqui mostrou pra gente que
se a gente prescrever a mesma quantidade de volume para homens e mulheres, as mulheres vão conseguir evoluir por muito mais tempo, porque elas têm uma capacidade melhor de tolerar esse volume de treinamento. Ah, Renato, mas me fala mais sobre essa capacidade recuperativa das mulheres, né? Outra questão aqui que envolve isso é, por exemplo, o fato de elas se desenvolverem melhor com mais repetições. Se você pega testes de 1RM e as porcentagens, perceba a diferença ali entre homens e mulheres que esse estudo trouxe. Isso aqui é conhecimento já antigo. Isso aqui não é novidade que saiu esse ano, né? O estudo de 1986 já mostrando isso pra gente. E a gente às vezes, não, mas pô, isso aí é coisa nova, é estudo novo. Não. Isso aqui já se sabe há muito tempo. Olha só, quando você pega, por exemplo, 70% de 1RM para homem, chega a ser ali 12 repetições máximas mais ou menos. Para mulher já são 17 repetições máximas. Então perceba que é a mesma porcentagem de 1RM, só que você tem mais repetições máximas. Isso significa que quando você vai impor 80% de uma repetição máxima, 75% de uma repetição máxima, as mulheres conseguem fazer mais repetições com aquela carga. Então, teoricamente, para se desenvolver melhor, elas vão fazer mais repetições que o homem. A ideia por trás desse estudo aqui é o seguinte: se para um homem ele fez 10 repetições máximas, para a mulher, para ter o mesmo estímulo para esse homem, ela vai fazer 12, 13 repetições máximas. É basicamente isso. Ela vai fazer sempre um pouco a mais repetições máximas para atingir o mesmo resultado que o homem atinge com mais carga. Então, se você está focado num treino para mulheres, provavelmente você vai querer trabalhar com cargas um pouco mais leves. E quando eu falo um pouco mais leve, a mulher já fica achando que vai pegar cotonete de 1 kg e vai ficar fazendo rosca direta. Que aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um pouco mais leves comparadamente a cargas de 90% de 1RM. Por exemplo, vou fazer agachamento, uma carga de 4 repetições máximas. Não, vamos trabalhar umas cargas um pouco maiores, de 8 a 10, quem sabe até 15 repetições máximas no agachamento, tá bom? Então esse estudo mostrou pra gente essa validade. E aí o que acaba acontecendo lá na prática? O professor vira e fala assim: então você não ganhou massa muscular aqui no nosso treinamento não, porque mulher é muito difícil ganhar massa muscular. Nossa, mas é muito difícil. A gente treina e não consegue ganhar massa muscular. Aí eu fico olhando aquilo assim na academia e eu falo: cara, o que esse cara tem na cabeça? Ele nunca leu um estudo científico ou então nunca trabalhou corretamente com uma mulher, porque, vamos supor, quando a gente para analisar valores relativos aqui, olha só esse estudo que trouxe pra gente em 2001, com homens e mulheres jovens. Mesmo treinamento prescrito para ambos, tá? O que aconteceu ali? O volume muscular nas mulheres aumentou em 8%, a massa muscular 4%, força muscular 33%, comparado com o homem, que ganhou basicamente metade desses níveis de volume e massa muscular. Então o que acontece, tá? E aí eu vou explicar para vocês algo muito importante. Eu até explico isso na minha masterclass de treinamento feminino lá na Sítios Play, mas eu vou explicar brevemente para vocês entenderem esse conceito do porquê que as pessoas acham que realmente mulheres não conseguem ganhar massa muscular como os homens, por que elas não ficam tão hipertrofiadas. Que tem todo um argumento hormonal de que mulher não tem testosterona e por isso não hipertrofia tanto, só que não tem nada a ver com isso. O que acontece é que, por exemplo, mulher tem muito mais gordura corporal que o homem. Então, é mais difícil de aparecer essa massa muscular. Então, se você pegasse uma mulher definida, uma mulher com baixo percentual de gordura, ela vai ter o dobro de gordura corporal do que um homem definido, tá? Então isso já maqueia um pouco a quantidade de massa muscular que ela tem, de certa forma. Outra coisa, mulher tem medo, às vezes, de ficar masculinizada. Ela acha que se ela pegar muito pesado no treinamento, ela vai ficar masculinizada. Então esse é um outro problema. Às vezes, o profissional não está respeitando as questões da individualidade do treinamento, como eu mostrei para vocês aqui. Capacidade de tolerar mais volume, capacidade recuperativa, a habilidade de trabalhar com altas repetições. Ciclo menstrual influencia também, né? A mulher, quando está próxima do período menstrual, por exemplo, começa a ter perda da força muscular. E aí, se você não respeita isso, né, você pode afetar o seu treinamento diretamente. Então, tudo isso são até conceitos que eu explico mais aprofundadamente na parte de treinamento feminino. Só que se você parar para pensar, né, a mulher não tem hormônio anabólico, né, porque ela não tem testosterona. Então isso justifica. Por exemplo, os homens uma criança, né, vamos supor assim, uma criança, adolescente, homem, ela vai ter mais testosterona do que a mulher vai ter a vida inteira. Então significa que o adolescente ele pode treinar, que ele vai hipertrofiar à vontade, né? Ele vai, vamos supor, um aluno seu de 12 anos, ele vai ter, sei lá, 10 vezes mais de testosterona do que uma mulher, em alguns casos. E aí, esse aluno, então, ele vai hipertrofiar, que é uma beleza. Não necessariamente.
tá? E o sistema anabólico da mulher, ele não necessariamente precisa de testosterona para hipertrofiar. E essa questão hormonal, ela é até mais polêmica, eu queria até trazer mais estudos. Na próxima aula eu vou trazer estudos sobre isso, para a gente poder discutir aqui, né, sobre a questão do treinamento feminino e tudo mais. Então, na aula 2, né, vocês podem vir aqui que eu vou dar uma série de referências falando sobre essa questão hormonal. Mas entenda o seguinte, a capacidade, né, de hipertrofia da mulher, ela é muito alta, né? Alguns pesquisadores arriscam dizer que é mais alta do que os homens, quando você compara relativamente. É óbvio que o homem que já tem 30 quilos de massa muscular no corpo, e aí ele evolui 10%, ele está ganhando 3 quilos de massa muscular. A mulher que às vezes tem 15 quilos de massa muscular no corpo e evolui 20%, ela está evoluindo 3 quilos de massa muscular, só que ela está evoluindo 20% do que ela tinha antes. É o dobro da porcentagem que ela tinha antes, só que absoluta é a mesma coisa. Você entende essa diferença? É isso que eu queria deixar claro para vocês. Outro erro muito comum, que bate muito na tecla dessa questão aí também, de você não saber os conceitos básicos de treinamento feminino, é não saber organizar o treinamento corretamente, né? E eu canso de ver isso em academia. Eu chuto a dizer aqui, vou me arriscar a dizer uma falácia, mas eu arrisco a dizer que a maioria dos profissionais não sabe organizar o tempo de treino adequadamente, tá? O que eu quero dizer com isso? O profissional chega lá na academia e tem sempre o personal desorganizado e aquele personal de alto resultado, que é o cara que organiza a sessão de treinamento. Qual que é a diferença entre eles? O pessoal desorganizado chega lá, decide na hora que o aluno vai fazer, não tem programa nenhum, não tem objetivo nenhum, né? Não tem sequer um objetivo assim de treinamento. Não, hoje a gente tem que dar uma ênfase em tal musculatura. Simplesmente chega lá e vamos lá, vamos fazendo. O que tiver aqui liberado, nós vamos fazendo. Ele não tem plano, não tem estrutura e ele vai no aparelho que está vazio. Simples assim. Liberou o leg press lá, então vamos lá para o leg press. Liberou ali agachamento no Smith, vamos no agachamento no Smith porque a barra está ocupada. É assim que ele vai fazendo o treino dele. Personal de alto resultado, ele faz o planejamento do aluno de acordo com a necessidade dele e parece básico, né? Às vezes eu me sinto até meio idiota falando isso para vocês, porque eu acho que isso aqui é óbvio, tá ligado? Isso aqui todo mundo deveria saber, isso aqui todo mundo deveria fazer, mas não faz. Então a gente precisa ensinar aqui, a gente precisa bater nesse martelo aqui, bater nessa tecla, né? E adapta o treino para conseguir atingir os objetivos. Então não estou dizendo que o aluno, o personal organizado, ele vai simplesmente seguir ali a estrutura 100%. Supino reto, depois é supino inclinado, depois é voador, depois é tríceps teste. Não estou dizendo isso. Ele pode até adaptar durante o treinamento, mas ele tem uma estrutura, ele tem um objetivo, ele vai conseguir organizar. Beleza, aquele aparelho está vazio, então vamos aproveitar para fazer ali. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer um estímulo agora bisete, então a gente já conjuga aqui. Ele sabe o que ele está fazendo ali na academia e não simplesmente só joga os exercícios aleatoriamente, né? Então essa que é a grande diferença que eu vejo de um personal organizado para um de alto resultado. E quando a gente vê lá o aluno que... Já vi aluno reclamando comigo que pagava personal trainer antes para não ter resultado, né? E achava que isso tudo era só para pagar alguém para estar motivando ele. É porque não está fazendo isso corretamente. E só para dar um exemplo claro aqui de o que eu estou falando, vamos supor, o personal desorganizado, ele é 60 minutos de treino ali, variação semi-aleatória de exercício da musculação. Por que eu falei semi-aleatório? Porque ele, pelo menos, ele até entende assim, hoje vamos fazer um treino de quadríceps, então vamos fazer um leg press, um agachamento, uma cadeira extensora. Pelo menos isso esse personal entende, a gente estima que ele entende, né? A gente vamos acreditar que ele entenda isso pelo menos, né? Que isso aí seja o básico do básico da cinesiologia, que se ele não sabe isso, eu não sei o que ele está fazendo dentro da academia. Mas vamos supor, pelo menos isso aqui ele vai saber, tá? E aí, o personal trainer de alto resultado, o que ele vai fazer? Ele vai saber organizar a sessão de treino dele. Ele faz 3 minutos na esteira para aquecer e elevar a temperatura corporal, inclusive live excelente, né, que foi dada lá pelo Vitor sobre aquecimento na esteira. Aquecimento na esteira não, aquecimento, né, formas de aquecimento. Enfim, 5 minutos de mobilidade para regiões que necessitam, 2 minutos de série de aquecimento para o músculo a ser trabalhado, vai fazer um agachamento ali com o peso do corpo, 20 minutos de série focadas para exercícios multiarticulares para controle de técnica, carga e força muscular, 25 minutos de séries focadas em estresse metabólico para musculatura de objetivo de desenvolvimento e 5 minutos massagem e alongamento, uma parte de relaxamento para o seu aluno, para regiões trabalhadas, para ver se de certa forma dá um bem-estar no aluno pelo menos. Se isso vai acelerar a recuperação é até questionável, tá? Fazer alongamento, massagem no final do treino, acelera a recuperação? Né? Tem alguma literatura que diz que sim, né? E tem alguma literatura que diz que não vai fazer muita diferença. Mas no mínimo do mínimo vai ter um período ali tranquilo, pós-estresse, né, de treinamento, o seu aluno vai relaxar,
né? Isso que é importante, né, para ele ter uma sensação de bem-estar no final do treino. Então, veja essas duas estruturas de treino, né? Será que a segunda não tem muito mais chance de ter resultado? Será que essa segunda não tem muito mais chance de ter ali uma otimização de treinamento? E parece banal, gente, parece banal isso aqui que eu tô falando. Poxa, isso aqui, o Renato tá falando de organização, de atendimento ao aluno. Gente, eu tenho um curso inteiro só para falar sobre isso, porque eu vi a necessidade, eu falei assim, o personal trainer tá errando aqui. Eu criei lá o curso Personal Trainer Insuperável, que é um curso só para organização, atendimento e qualidade de trabalho. Que eu falei assim, tá faltando nas academias, vamos fazer o curso aqui para City Play. E o curso tá lá, tá? Não ter ferramentas de trabalho adequadas. Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente fala isso. É um grande problema do profissional de educação física. Ele acha que ferramenta de trabalho é o aplicativo chique, é o software mega top. E esse é o exemplo que mostra que não tem nada a ver com isso. Que ferramenta de trabalho ela não precisa ser cara, não precisa ser rebuscada, ela pode ser gratuita e simples. Só que se você tiver uma boa ferramenta, né, você consegue fazer um bom atendimento. Então vamos lá. Você sabe me dizer, se eu perguntasse para vocês aqui, eu tenho dados para basear isso aqui que eu estou falando, qual que é o principal problema de um aluno que não tem resultado na musculação? Aquele aluno que não tem resultado, ele treina, mas não está tendo resultado. Ele está fazendo lá, está pagando a sua consultoria de treinamento, ele está fazendo treinamento contigo personal e ele não tem resultado no final das contas. Existem vários possíveis problemas, a gente pode ficar aqui pensando, alimentação ruim, esse aluno não está treinando direito, não está se exigindo ao máximo, não está com o treino bem estruturado, o profissional não está sabendo adequar o treino. Mas se tem um problema que é chave, que a maioria dos alunos vão passar é falta de aderência ao protocolo de treino. Sem dúvida nenhuma. Falta de aderência ao treinamento é um dos fatores que mais influencia no resultado negativo ou na falta de resultado dos nossos alunos. Às vezes o aluno ele está motivado a treinar, só que ele não está conseguindo aderir, ele não está conseguindo encaixar na rotina dele e vai prejudicar os resultados lá na frente. É o que eu falo, beleza. Vamos discutir aqui técnicas avançadas que vão melhorar 5% e 10% da hipertrofia, mas para um aluno que vai faltar metade das sessões, a gente está falando de metade dos resultados que ele é capaz de obter, né? Então vamos pensar sim na otimização dos resultados, mas isso inclui pensar na aderência do aluno. E foi aí que eu pensei numa ferramenta bem legal, porque quando chega nessa questão, quem que é o culpado desse aluno não ter resultado? É o profissional ou é o aluno, tá? E aí muita gente fala assim, pô, mas é o aluno que não vai na academia, eu faço treino tudo direitinho, eu sou personal altamente qualificado, já fiz 10 pós-graduações, eu sei muito bem trabalhar com esse aluno, só que ele simplesmente não está com motivação, não quer treinar e não vem na academia. Eu vou te explicar uma coisa, talvez não seja culpa do teu aluno, tá? Talvez você possa ser o culpado desse aluno não estar conseguindo ir. Quer ver uma das coisas que eu fiz, né, que é para apresentar para vocês uma ferramenta que resolveu muito o problema que eu tinha de aderência ao treinamento, principalmente para consultoria online de treinamento, que é um trabalho que eu faço à distância com os meus alunos até hoje, né? Eu tenho vários alunos de consultoria online de treinamento que eu faço o treinamento deles prescrito à distância. Então eu não estou com eles no dia a dia para cobrar, para ver se eles estão fazendo certinho, para ter aquele compromisso comigo. Então como é que eu fiz para ter um compromisso comigo? Eu desenvolvi o formulário de check-in semanal de treino. Eu mando lá toda semana para o aluno, segunda-feira ele vai ter que preencher o check-in semanal, onde ele vai me relatar tudo o que aconteceu na semana anterior, tudo que ele fez, que ele não fez, o que aconteceu. É um formulário simples ali, ele responde em 3 minutos, mas eu tento fazer tudo múltipla escolha para facilitar a vida dele, só algumas perguntas que eu deixo aberta. E aí ele vai lá e me responde tudo que eu preciso e eu falo assim, beleza, esse aluno está mantendo ritmo, está treinando, mas agora, se esse aluno vir e me fala assim, essa semana faltei 2 vezes, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que você faltou 2 vezes? Renato, não estou dando conta desse treino, não estou gostando, sei lá, não encaixou para mim esse treino, está muito longo, está muito curto, enfim. Assim que eu tenho uma semana de trabalho com ele, eu já tenho como eu ter um feedback e poder modificar o treino caso seja necessário. Falar assim, não, beleza, tá muito longo para você, vamos tirar esses exercícios aqui, vamos fazer uma manipulação aqui, usar um método de treinamento e a gente consegue otimizar o seu tempo aqui e manter o nosso cronograma. Beleza? Vamos tentar? Vamos. E aí vai lá e acerta. A semana seguinte ele acerta, na outra ele acerta. Então, eu consigo feedback semanalmente dos meus alunos para conseguir ajustar o treinamento. Isso melhorou muito a aderência dos meus alunos ao treinamento. E aí você fala, pô, Renato, mas maneira esse formulário aí, né? Qual software que você usa? Né? Você vai me vender o software agora que você usa? Não, cara. Isso aqui é um formulário do Google Forms, que é uma ferramenta gratuita. Se você quiser abrir aí, digita aí no Google Forms, você vai aprender a usar isso aqui, tá? Se você quiser esperar, eu vou ensinar para vocês na aula 3 como se usa o Google Forms.
e se faz ferramentas como essa daqui, tá? A aula 3 vai servir para a gente falar de ferramentas de trabalho como essa. Essa aqui é uma das ferramentas que eu utilizo e tem várias, tá? Então, se você quiser aprender, a aula 3 está aí para isso, beleza? Mas formulário check-in semanal, ferramenta básica para todo personal trainer utilizar, tá bom? Outro erro muito comum, não ingressar no mercado digital. Não tem jeito, galera. A gente chegou num momento que ou você tá dentro ou você tá perdendo, né? Eu acho que tá bem assim. Se a gente tem alguns números que podem considerar isso ou não, mas independente disso, eu tenho certeza de uma coisa. Vale a pena você entender sobre esse mercado digital. E eu vou trazer algumas informações básicas para vocês aqui agora. Diretores de marketing de grandes empresas focam 75% de investimento no mercado digital atualmente. Então, assim, 1/3 das grandes empresas hoje, né, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, já estão investindo 75% do investimento em mercado digital. Então, ou seja, mercado ascendente. Só que isso é um panorama geral. Se a gente pegar um panorama específico da educação física, o que a gente tem? A gente tem ali a nossa pesquisa de 2021 com as principais tendências do mundo fitness. E o que mostrou pra gente? Número 1 no ranking, treinamento online. Não tem jeito. Treinamento online virou tendência já e vai continuar sendo por alguns anos, pelo menos, tá? A gente sabe que a gente passou aí um período difícil, né? Que a gente teve que fechar as academias e que muita gente ficou desanimada de treinar em academia, que tá com receio de treinar em academia. Independente disso, tá? Independente disso, treinamento online já era presente, tá? Principalmente na minha vida. Porque quando você me fala assim, pô, treinamento online, mas por que você tá falando de treinamento online? É o que eu sempre falo, eu tenho um curso inteiro lá na CitySplay também. Eu vou fazendo esse link com os cursos para vocês irem entendendo o que eu tô falando aqui. São conceitos bem avançados que eu trago no curso, mas que eu estou simplificando para vocês aqui, para que vocês tenham um grande valor aqui na nossa aula. Eu tenho certeza que, assim, pô, se eu pudesse ficar aqui 10 horas para poder discorrer com vocês sobre consultoria online de treinamento, vocês iam aprender várias coisas, né? Que eu tenho certeza que vai ser, assim, mudança da tua carreira. Mas eu não quero deixar aqui que você também ache que está só perdendo tempo. Ah, o Renato está só querendo divulgar os cursos dele. Não. Que isso, cara. Estou aqui mostrando conceitos que eu ensino tanto nos cursos avançados quanto em cursos como esse, que a gente tem que tentar resumir tudo para passar o máximo de conteúdo de vocês nesse tempo que a gente tem, beleza? Mas basicamente no curso eu sempre falo o seguinte, eu tenho propriedade para falar do mercado digital hoje por vários motivos. Primeiro deles, que eu atuo até hoje no mercado digital. Até hoje eu faço consultorias online de treinamento. Então, quando eu falo que isso é tendência, que isso vale a pena, que isso tem benefício, não é porque eu acho, porque eu acredito, porque eu acho que vale a pena. Não. Eu faço e se eu não achasse que valia a pena, eu não faria. Né? Então, basicamente isso. E outra coisa, isso me dá mais propriedade para explicar tudo que eu vou explicar para vocês de consultoria online. Porque se eu não estivesse fazendo as consultorias online, é muito fácil. Não, consultoria online você tem que fazer assim, divulgação e marketing, não sei o que, e planilha. Não, beleza, mas você tá fazendo? Ah, não faço consultoria, não. Só ensino, eu não faço. Aí, para mim, já tá uma queda de credibilidade desse profissional. Né? Aqui eu faço e ensino o que eu faço. Eu faço, deu certo, eu ensino para vocês. Eu faço, deu errado, eu ensino para vocês também, para vocês verem o que deu errado e não repetirem esse erro, tá bom? E a grande questão do mercado digital, né, hoje, que eu vejo como as vantagens para vocês que estão querendo ingressar agora, ou que já ingressaram, mas ainda estão começando, é a liberdade geográfica. Você no mercado digital hoje, né, por exemplo, eu visito muito meus pais em Petrópolis, que é uma cidade deles, perto daqui onde eu moro. Quando eu tô lá, eu continuo trabalhando como o personal trainer. Eu não parei os meus alunos de personal trainer só porque eu fui visitá-los uma semana lá em Petrópolis. Eu tenho liberdade geográfica para poder trabalhar lá, porque os meus alunos de consultoria eles vão continuar sendo atendidos, né, de forma 100% online. A liberdade temporal, eu mesmo faço meu trabalho, vamos supor, vou pegar essa manhã e já vou fazer todo o trabalho de consultoria online que eu tenho que fazer hoje. Não, eu prefiro trabalhar de noite. Não, prefiro trabalhar de madrugada, que é o horário que está tudo silêncio. Independente do horário que você quiser, você tem essa liberdade. Né? Se você trabalha só como personal trainer presencial, você já tem o quê? Né? Você já fica mais preso àquela academia, né? Você não tem essa liberdade geográfica e com o tempo do seu aluno. Você marcou com o seu aluno, você está ali, tem que estar lá no horário que você marcou com o seu aluno. Né? Você não pode atrasar nem 30 minutos e nem adiantar 30 minutos. Você sempre vai ficar naquele horário fixo ali com ele. Né? E a escala, né? Hoje, por exemplo, eu consigo atender, 10 vezes mais alunos que eu atendia quando o meu foco era 100% presencial. Por quê? Porque eu consigo atender aluno do Brasil inteiro, até aluno de outros países como Estados Unidos, Portugal, eu já atendi. E aí,
eu atendo vários alunos que eu nunca conseguiria atender se eu atuasse só aqui na minha cidade, em Juiz de Fora. Né? Agora eu posso atender diversos alunos porque eu tenho essa escala de trabalho. E fora isso, né, vamos supor, se eu pegar aqui o custo de tempo que é você sair de casa, pegar o carro, ir para a academia, atender o seu aluno e voltar para casa, por exemplo, se você fosse atender só um aluno, nesse tempo que eu gasto, às vezes 1h30, 2 horas, eu consigo atender 3, 4 alunos de consultoria online, né, que é a prescrição de treinamento. Aqui a gente vai falar mais sobre os tipos de serviços de consultoria online, como que dá para fazer, como que não dá para fazer, né? Só que aí muita gente já questiona isso que o Renato está falando aqui do mercado digital. Ah, Renato, mas consultoria online não é o ideal, né? Aí eu sempre uso um argumento que é o seguinte: no cenário perfeito mundial, né, mundial que eu estou falando aqui, todo mundo vai ter um bom personal trainer. Todo mundo que faça musculação vai ter um personal ali do lado para poder acompanhar no treinamento. Esse é o cenário perfeito ideal, né? Só que aí, vamos supor, se uma pessoa sedentária não tiver condição financeira para um personal, então ela não pode fazer exercício, não pode nem fazer uma caminhada, ela não deve ir para academia, porque ela não tem personal. O personal trainer é o ideal, mas ela não tem dinheiro para pagar um personal, então é melhor nem fazer nada. Não, pô, a gente vai adaptar dessa forma que a gente pode. Ah, vamos ver se ela consegue se matricular numa academia e lá tem um bom instrutor para poder ajudar ela. Essa é uma das formas. Vamos ver se ela tem ali algum profissional que faça uma prescrição de treinamento para ela, uma consultoria online de treinamento. Então, o que eu falo assim, perfeito, eu conseguiria atender todos os meus alunos de consultoria online de maneira muito mais otimizada se eu tivesse com eles todos os dias na academia, observando cada série que eles estão fazendo, cada repetição. Beleza. Só que né, eu tenho certeza absoluta que os meus alunos eles têm mais resultados do que se não tivesse ninguém orientando a prática de exercício deles. Ou, quem sabe, até, infelizmente, né, atualmente a gente passa por isso, eles vão ter mais resultados do que um profissional mal capacitado prescreveria um treino. E quando eu falo mal capacitado, eu não quero julgar trabalho de ninguém, eu não estou aqui para julgar trabalho de ninguém, mas são coisas que, por exemplo, uma aluna minha um dia reclamou, né, ela se tornou aluna minha, por quê? Um personal foi montar o treinamento dela, ela falou assim, ó, eu não gosto muito de treinar braço não, tá? Então, assim, eu quero treinar mais membros inferiores mesmo. E assim, normal, né? Mulheres geralmente querem isso. E tá tudo bem, gente. Pô, se ela tem mais vontade, mais objetivo de desenvolver membros inferiores, né? Vamos fazer a maior parte do treino dela de membros inferiores. 60%, quem sabe até 70%, dependendo do objetivo. A gente não vai abandonar o treino de superiores, porque a gente sabe que vai ter um auxílio legal que vai ajudar ela em outros fatores, né? Mas a gente pode dar uma ênfase sim em inferiores. E aí o sujeito foi lá e monta um treino 80% de membros superiores. Eu não sei por que ele fez isso, eu não sei como que na cabeça dele aquilo faria sentido. Parece até que ele queria ser assim, não, você não sabe nada de treino, eu que sei de treino, você vai fazer o que eu mandar e o que você gosta não importa pra mim, sabe? Enfim, né? Muitos dos meus alunos vêm reclamando de profissionais e acabam aderindo à minha consultoria porque os profissionais não conseguiram atender as expectativas deles, tá? Ah, Renato, mas esse negócio de consultoria de treino é ilegal. Não, mas o CREF mesmo, no site dele lá, eu peguei essa notícia mostrando como que você tem ali as possibilidades de desenvolver e eles, inclusive, eles pedem pra gente desenvolver formas ideais de trabalho. Né? Então, se a gente tem formas que a gente pode colocar a população para fazer treinamento físico orientado, a gente deve utilizar. Então, o CREF, ele apoia sim as consultorias online de treinamento. E o último argumento que eu dou para vocês é o seguinte, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado com personal trainers do Brasil inteiro e a gente percebeu 3 números diferentes aqui. Né? Depois do período de fechamento de academias, o que aconteceu? 78% dos personagens reduziram a renda, 17% dos personagens mantiveram a renda que eles tinham e 5% dos personagens aumentaram a renda. Esses que aumentaram a renda, o que você acha que eles fizeram quando as academias fecharam? Migraram para prescrição de treinamento online. Eu arrisco dizer que boa parte desses 5% que aumentou a renda, eles estavam simplesmente fazendo, já estavam preparados para isso. Ou seja, já tinham boa divulgação em redes sociais, já tinha um sistema bom de entrega de serviço de personal trainer, né? Enquanto o pessoal que reduziu a renda é aquele que nem sabia, não vou mexer com esse negócio de internet não, que isso não dá certo, isso não tá legal, não vou fazer, ponto final. E aí acabou tendo um impacto financeiro muito grande no bolso desses profissionais, infelizmente, tá? Só que tem uma coisa também, né? Falar que a gente tem que ingressar no mercado digital é excelente,
né? Não é assim, eu sempre vou estar falando isso para vocês aqui. Enquanto for verdade, eu vou estar aqui replicando para vocês. Só que também um grande erro do profissional é ingressar no mercado digital sem saber o que ele está fazendo. Aí o que eu vejo aí quando a gente fala assim, a gente motiva muitos alunos a entrar para o mercado digital, aí ele chega lá e acha que é botar um post no Instagram, inscreva-se na minha consultoria e mandar aquela fichinha de treino para o aluno, ponto, acabou. Gente, se for para fazer isso, assim, beleza, vai pegar um aluno ou outro, vai fechar um aluno ou outro, beleza. Mas se você quiser que isso seja a tua carreira, se isso você quiser que seja um trabalho sério, né, que isso realmente dê uma renda adequada, uma renda justa pelo seu trabalho, por você ser um profissional dedicado, né, tem que fazer um pouquinho diferente, né? E a questão que eu falo é o seguinte: estratégia de marketing, a gente vai poder discutir um pouco aí ao longo do nosso evento ainda, mas é você valorizar mais o seu trabalho e não simplesmente fazer panfletagem do seu trabalho. Ó, se inscreve aqui na minha consultoria que ela é muito boa, gente. Vamos lá, se inscreve aí. Né? Isso aí não é sustentável. Você tem que valorizar o seu trabalho usando as redes sociais. E a entrega do serviço, se você só entrega uma fichinha assim, beleza, o treino tá ali, bacana. Mas a quantidade de valor que você pode agregar para o seu aluno. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, vou mostrar para vocês na nossa aula 3. Né? Na aula 2, a gente vai discutir um pouco mais sobre consultoria online de treinamento. Na aula 3, eu mostro as ferramentas. Né? Então, na aula 3, eu vou mostrar a minha ferramenta mais detalhadamente. Mas, basicamente, esse é o programa de treino que eu entrego para os meus alunos de consultoria online. Ele não tem ali só a fichinha de treino. Tem várias informações do que eu quero que esse aluno faça ou não faça, de toda a periodização de treinamento dele, de técnicas que nós vamos utilizar naquele treinamento, toda a progressão de volume semanalmente daquele treinamento. Então, assim, né, é assim que eu faço com os meus alunos. E se ele for iniciante, eu ainda vou lá e preparo um vídeo desse aqui, ó, de execução de treinamento, né, para ele entender os exercícios que ele tem que fazer, como que são esses exercícios, como que ele vai executar ali na prática esses exercícios, tá? Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês aqui são ferramentas, inclusive vou mostrar para vocês, ensinar vocês sobre essas ferramentas aqui que eu utilizo, né? Só para vocês terem uma ideia, nem isso aqui que eu estou falando, nem isso aqui que eu estou mostrando, são ferramentas pagas, cara. Isso aqui, não, beleza, né? Isso aqui é material dos alunos da Sítios Play, que a gente entrega para eles lá, para eles colocarem a logo, fazerem. A gente faz isso lá para os alunos de mão beijada, vamos dizer assim, né? Mas, e aí o aluno tem que estar inscrito na Sítios Play para receber um modelo completo. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui foi feito no Word, por exemplo. Então é um software que você tem aí na sua casa, que você pode ir desenvolvendo. Você vê aqui o que eu estou fazendo, você pode ir replicando e desenvolvendo. Ah, Renato, não quero entrar na Sítios Play porque eu não gosto de vocês, não gosto da Sítios Play, mas quero uma planilha de treino profissional. Beleza, tá tranquilo, você consegue desenvolver isso aqui gratuitamente. Isso aqui não foi um software que eu mandei fazer e tal, fica tranquilo quanto a isso, né? Porque eu tenho até algumas questões contra esses softwares atualmente, tá? Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim, porque pode ser que um dia chegue um software adequado. Eu já usei vários, tá? Eu chuto dizer que eu já usei todos que tem no mercado da educação física para testar mesmo, para ver se valia a pena. Só que eu sempre enfrentava problemas do tipo, software muito engessado, a experiência do aluno com o software não era legal. Então, assim, muitos desses problemas me fizeram crer que, pô, isso aqui que eu fiz funciona muito melhor. Eu tenho ali, assim, autonomia máxima para modificar essas planilhas da melhor maneira, para fazer do jeito que eu quiser e adaptar do jeito que eu quiser, né? O aluno recebe, tá ali em mãos no celular dele, ele recebe essa planilha de treino. Então, assim, ele pode imprimir se ele quiser também para poder fazer em casa. Enfim, ele tem ali toda a autonomia também. Então, eu não vi nenhum software até hoje e isso aqui é gratuito. E esse aqui também é gratuito. Eu vou mostrar para vocês como que eu consigo fazer um vídeo de execução de exercícios como esse aqui que eu estou mostrando, tá? Simplesmente só utilizando softwares gratuitos, sem precisar pagar, beleza? Mas isso é papo para nossa aula 3, porque agora o Vitor vai chegar com outros problemas aqui para vocês que a gente também enfrenta dia após dia numa sala de academia, né? Na nossa profissão da educação física. Fala galera, professor Vitor Mendonça aqui. Vamos dar continuidade aí ao que o Renato estava falando aí sobre erros na prescrição de treinos, tá? Vou trazer alguns erros aqui bem interessantes também para vocês repensarem aí na hora de utilizar no dia a dia de vocês aí para melhorar, obviamente, toda a prescrição de treino que vocês vão utilizar, beleza? Um deles aqui é não saber o porquê selecionou um método de treino, tá? Você não saber isso, com certeza vai ser um problema para você, tá? Por que a gente está mostrando isso? Então vou dar o exemplo aqui de um superset, tá? Então a famosa superset aí, beleza?
onde você vai fazer ali uma série de um exercício, tá? E sem descanso nenhum você vai fazer uma segunda série de um outro exercício, tá? Neste caso aqui a gente está utilizando a ideia de fazer com o mesmo grupamento muscular, tá? A gente não está falando aqui de agonista-antagonista ou até mesmo alternado por segmento, não. A gente está pensando aqui em fazer uma segunda série do mesmo grupamento muscular, tá? Isso é o que a gente chama aqui de super série, tá? Os outros a gente tem outras denominações aí, beleza? Ou fazer 3 séries ali do mesmo grupamento, tá? Então a gente está falando aqui de um biset e de um triset, tá? Que tá tudo dentro aqui dos supersets, das super séries aí, beleza? Então a gente faria ali uma série do exercício 1, uma segunda série no exercício 2, uma terceira série no exercício 3, trabalhando sempre o mesmo grupamento muscular e sem descanso entre eles, tá? Qual que é o impacto disso aqui nas variáveis do treino? Qual que vai ser o impacto disso em relação à hipertrofia ou não, né? O que a gente vê aqui? Esse estudo aqui mostra aqui basicamente o porquê que a gente utiliza esse tipo de super séries, tá? A ideia é basicamente você aumentar o volume de treino gastando menos tempo, tá? Então você aumenta o volume de treino e gasta menos tempo a utilizar esse método aí, tá? E por ser um método ali que vai ter um estímulo bem metabólico ali, a gente demanda um maior tempo de recuperação, tá? Isso daqui tem que ficar claro também. Se eu pego um treino tradicional, comparo com um treino utilizando uma super série, eu vou demandar um maior tempo de recuperação utilizando uma super série, tá? Isso aqui é importante ficar claro para vocês. Mas basicamente aqui a gente vai performar maior volume de treino em menos tempo e isso vai gerar maior hipertrofia, tá? Então o objetivo nosso é ter um maior ganho de hipertrofia ao utilizar uma super série como essa a partir do momento que eu vou aumentar o meu volume de treino, beleza? Porém, se você não fazer da forma correta, esse tiro pode sair pela culatra, tá? Então esse outro estudo aqui, falando um pouco sobre as técnicas, ele fala que diminui o volume. Opa, mas como assim, né? Ele está falando que a super série diminui o volume de treino, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na prática que isso pode acontecer, tá? Ou seja, o mesmo método de treino pode servir para aumentar o volume de treino ou pode servir para diminuir o volume de treino, tá? Então olha que interessante aqui. Então eu inventei aqui, na brincadeira aqui, um treino para vocês, tá? Do Joãozinho das Couves ali, tá? Onde ele vai fazer ali para um aquecimentozinho geral, depois ele vem com uma rotação interna e a gente faz ali um voador de aquecimento e logo depois a gente faz um voador, um subido sentado na máquina e supino inclinado com halter, tá? Você pode ver ali que a gente trabalha ali basicamente o mesmo número de séries, tá? Primeira semana 2, a terceira semana 3 ali, segunda e terceira semana 3 e na quarta semana 4 séries ali, beleza? E vamos pegar que eu pego esse treino exato aqui do Joãozinho das Couves aqui, só que eu faço uma alteração nele. O que eu vou fazer? Ao invés de fazer ali o voador, 2 séries, descansa, depois vem ali pro supino sentado na máquina, faz ali uma série, segunda série, descansa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma super série de voador, supino sentado na máquina e supino inclinado com halter, tá? Ou seja, ao invés de fazer um de cada vez ali, eu vou fazer os 3 ali seguidos um do outro, descanso, faz os 3 seguidos um do outro ali e descanso, beleza? Ou seja, eu estou fazendo aqui uma super série. O que vai fazer aqui se eu comparar o treino A, que eu prescrevi para o Joãozinho das Couves, com esse treino aqui modificado do Joãozinho das Couves, tá? Basicamente eu vou ter menor volume de treino, tá? Então se eu optar por fazer dessa forma aqui, eu vou ter um menor volume de treino, tá? Por quê? Porque se eu comparar o treino lá de cima com o treino lá de baixo, no treino de baixo, por ter um menor tempo de recuperação ali entre as séries ali, ou eu vou performar menos, vou trabalhar com menos carga, ou eu vou acabar fazendo menos repetições, tá? Então, vamos ver ali, ó, a gente colocou ali que era para fazer de 8 a 12 no voador, 8 a 12 no supino sentado na máquina, 8 a 12 no supino inclinado com halter, beleza? No de baixo, o objetivo é exatamente o mesmo, tá? Mas para eu conseguir performar isso, a partir do momento que é um logo depois do outro, a gente já fica a musculatura fica muito exaurida, ou eu vou fazer menos carga, ou vou fazer menos repetições. E a partir do momento que o volume de treino é séries, vezes repetições, vezes carga, eu vou performar um menor volume de treino. E entendendo que o volume de treino é a variável mais importante para hipertrofia, provavelmente comparando o treino de cima com o treino de baixo aqui, o treino de baixo tem potencial de gerar menos hipertrofia, tá? Então tem que ficar claro isso daqui, tá? Ah, Vitor, mas você falou que o objetivo de usar super séries é para melhorar e aumentar a hipertrofia. E aí vem nesse segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então peguei o mesmo exemplo do treino lá de cima, mas eu montei de outra forma ele aqui, que é o quê? Eu peguei de novo o voador, o supino sentado na máquina e o supino inclinado com halter ali e utilizei ele como super séries, mas a partir do momento que eu estou fazendo isso em menor... Desculpa. Comparado ao primeiro aqui, fazendo isso em menor tempo, sobrou tempo para mim. Ao sobrar tempo, o que eu faço? Eu incluí mais 2 exercícios ali. Eu coloquei mais o supino declinado com barra
e coloquei ali o crossover, tá? Deu pra entender o que eu fiz aqui? Eu peguei um treino ali que era 100% tradicional, vamos dizer assim, encurtei esse treino ao utilizar uma super série e aproveitei que eu encurtei esse treino aí, estou gastando menos tempo, incluí mais 2 exercícios. Ao incluir mais 2 exercícios, eu estou adicionando volume de treino, tá? De novo, séries, repetições, vezes carga, eu estou fazendo bem mais séries aqui nessa segunda possibilidade. Nessa segunda possibilidade que muito provavelmente eu vou ter o maior impacto aí de hipertrofia, ter o maior potencial de gerar hipertrofia, tá? Então o que eu estou mostrando para vocês aqui? O mesmo treino, exatamente que, o mesmo método, ele pode servir para diminuir o volume de treino, também pode servir para aumentar o volume de treino, dependendo da forma que eu vou utilizar. Então, se alguém olha eu falando aqui, ó, a ideia de utilizar uma super série é para aumentar o volume de treino e consequentemente maior potencial de hipertrofia, o cara pode utilizar isso da mesma forma que eu ensinei ali no exemplo 1 e fazer exatamente o contrário, diminuir o volume de treino e diminuir o potencial de gerar hipertrofia, tá? Por isso que é importante você sempre entender o porquê que tá utilizando aquele método ali, entender o racional por trás daquilo, porque às vezes o cara decora, sabe? Ah, não, usar o super série é melhor para hipertrofia. O cara vai lá e faz e não faz da forma correta, tá? Então é importante você sempre entender o racional e saber o porquê você está utilizando aquele método ali, porque o tiro pode sair pela culatra, beleza? Um outro erro crasso aqui, tá? Que ficou muito tempo na moda, hoje acho que diminuiu um pouquinho aqui, mas é acreditar que o aeróbio em jejum ajuda no emagrecimento, tá? Acreditar aí que o aeróbio em jejum vai ser interessante para uma melhora aí do emagrecimento. Então, primeiro, o que a gente tem que entender aqui? Será que o aeróbio em jejum é capaz de potencializar a queima de gordura? Vamos dar uma olhada nesse estudo aqui do Paoli, que é um cara que estuda bastante o aeróbio em jejum aí, e o HIIT como um todo, tá? E ele mostra basicamente o que pra gente aqui, tá? Então, o em preto ali é o aeróbio em jejum e o em branco ali é depois de se alimentar, tá? Então, basicamente, o que a gente já vê aqui, que o potencial de queima de gordura aqui é maior no aeróbio jejum, tá? Opa, pera aí, tá? Então, o aeróbio jejum, ele sim tem um maior potencial de queima de gordura, beleza? Porém, no pós-treino, isso tende ali a se equivaler, tá? Então, quando uma pessoa faz o aeróbio jejum, ela otimiza sim a queima de gordura durante o aeróbio jejum, mas no pós-treino, o corpo ali, ele meio que segura essa queima de gordura ali e acaba utilizando muito mais carboidratos no pós-treino, não utilizando aí a gordura como fonte de energia, tá? Ou seja, o corpo, ele acaba... nosso corpo é muito inteligente, sabe? A gente pensar essas ideias fisiológicas assim de forma muito simplória, na grande maioria das vezes não vai dar certo, tá? Então, a gente tem uma maior taxa de queima de gordura ali durante o treino, mas pós-treino essa taxa de queima de gordura acaba não ocorrendo, tá? Então, o que eu mostrei para vocês aqui, a maior taxa de queima de gordura durante o exercício, quando a gente faz ele em jejum, mas no pós-treino isso não ocorre, tá? Então, a gente diria que vai acontecer dessa forma aqui, se a gente comparar aqui o em jejum e o sem jejum, no final das contas aqui a gente tem o mesmo resultado, tá? Aquele estudo ali, ele faz uma avaliação de 24 horas, e no final de 24 horas ali, a gente tem o mesmo taxa de queima de gordura, quanto quem fez o treino em jejum, quanto quem não fez o treino em jejum, tá? De forma geral, o que eu recomendo aqui, se seu aluno gosta de fazer, se ele se sente bem a fazer o treino em jejum, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu sou esse daí, eu sempre dou esse meu exemplo, eu faço meus treinos em jejum aí há mais de 5 anos, eu gosto de fazer, me sinto muito melhor fazendo um treino em jejum, tá? E eu brinco também que se isso daqui funcionasse, eu acho que eu seria o cara mais seco no mundo, né? Que há 5 anos aí fazendo todos os treinos em jejum, era pra eu estar zero gordura, né? E não é bem assim, tá? Então, assim, o treino em jejum ele pode ser uma opção, mas ele não é, com certeza, uma opção que vai aumentar a queima de gordura, vai melhorar, ajudar muito no emagrecimento, tá? Então esquece essa ideia aí quando a gente pensa em emagrecimento, em queima de gordura, beleza? Um outro erro aqui que me perguntaram esses dias no Instagram, tá? Que é interessante também. É acreditar que deve levar em consideração o tamanho do músculo na hora da prescrição dos treinos, tá? Que é aquela ideia assim, né? Então aqui, olha, esse daqui eu peguei de um artigo da internet, tá? Músculos grandes, peitoral, dorsais, quadris e abdômen. Realizar entre 12 a 16 séries, tá? Já músculos pequenos, bíceps, tríceps, ombros, glúteos, panturrilhas, lombar, antebraço, tibial anterior, realizar entre 8 a 12 séries, tá? O que é isso, né? Aquela ideia de que músculos grandes eu tenho que fazer mais séries, músculos pequenos eu tenho que fazer menos séries, tá? A ideia basicamente é essa daqui, né? É até uma outra parte aqui, uma das formas mais populares é 4
séries para músculos grandes e 3 para músculos pequenos, tá? Ou seja, prescrever o treino bem nessa ideia de que músculos grandes é uma coisa, músculo pequeno é outra, tá? Mas será que a gente deve fazer dessa forma? Então a ideia é que seria músculos grandes, por exemplo, de membros superiores, peitoral e dorsal, e músculos pequenos aqui de forma geral. A gente está falando aqui de deltoide, a gente está falando aqui de tríceps, a gente está falando de bíceps, tá? De forma geral, a conceituação aqui é essa, né? Músculo grande está do lado de cá, músculo pequeno está do lado de lá. Mas será que é bem assim? A gente tem um estudo aqui super legal aí, avaliando na prática ali mesmo, tamanho de músculo, tá? A densidade desses músculos aí. E o que a gente vê de resultado aqui? Os 2 maiores músculos dos membros superiores são deltoide e tríceps, tá? Então, ali, ó, a gente pode até, eu vou ver se eu mostro aqui aqui, ó. A gente tem aqui o peitoral e o latíssimo do dorso, tá? O peitoral é até um pouquinho maior que o latíssimo do dorso ali. E a gente tem aqui o deltoide e o tríceps bem maiores, tá? Bem maiores ali do que, e isso em densidade, do que aí peitoral e latíssimo do dorso, tá? Você fala, pô, Vitor, mas em comprimento, tá? Acho que comprimento com certeza não é a melhor opção da gente utilizar. Densidade faz muito mais sentido. Mas a gente pode olhar em comprimento também, tá? A gente tem aqui latíssimo do dorso e peitoral maior ali, os 2 lá de cima. E a gente tem simplesmente ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, tá? A gente tem simplesmente 10 ali músculos maiores, tá? Em comprimento também. A gente tem tríceps, bíceps, braquial, braquioradial, praticamente todos ali do antebraço, eles são maiores em comprimento também. Então, tanto em comprimento, tanto em densidade, que aí seria o mais interessante, o peitoral e a grande dorsal não seriam os maiores, tá? A gente viu ali naquela artigo da internet ali que ele fala que a gente tem que fazer mais volume ali para agrupamentos maiores e coloca ali como o latíssimo do dorso e o peitoral. E a gente já vê que não é bem assim, tá? Então, se a gente fosse botar aqui de membros superiores aqui, a gente colocaria grupos musculares grandes, deltoides e tríceps, e os menores ali a gente colocaria dorsal, peitoral e o bíceps, tá? Mas a grande questão que eu quero mostrar para vocês aqui é, esquece essa ideia, tá? A gente não tem que prescrever o treino aí, os volumes de treino aí maior ou menor por causa de tamanho de grupamento muscular, tá? Isso não faz o menor sentido. A gente vai prescrever o volume de treino de acordo com o objetivo. Se eu quero, para aquele aluno específico ali, ter uma maior hipertrofia de tríceps em detrimento de outros grupamentos musculares, eu vou prescrever mais volume de treino para tríceps e menos volume de treino nos outros grupamentos, tá? Se eu quero, para aquele momento específico ali, hipertrofiar mais peitoral e deltoides, eu vou prescrever mais volume de treino para peitoral e deltoides em detrimento dos outros aí, tá? Basicamente, a gente vai fazer isso por objetivo e não por tamanho da musculatura, beleza? Outra questão aqui importantíssima que muito personal deixa de lado, cara, que é o quê? Não investir de forma contínua na carreira. Uma pesquisa interna com os profissionais e estudantes aqui da CITES mostrou que 78% dos profissionais aí não têm dinheiro para se capacitar, então eles responderam pra gente que eles simplesmente não têm dinheiro para se capacitar, 78%, é uma quantidade muito grande, e 57% não tem tempo para se capacitar aí, tá? Então isso eu vejo um problema muito grande, tá? Que um profissional, para ele ser realmente um profissional de sucesso, para que ele esteja aí sempre lá no topo da carreira, ele precisa se capacitar continuamente, tá? Continuamente. E já deixo claro aqui também que essa forma de se capacitar continuamente não quer dizer também, vou fazer um monte de pós-graduação, mestrado, doutorado. Não, gente, eu tô falando aqui, existe a via formal, que é através aí do pós-graduação, mestrado, doutorado, mas existe a via informal também, que é você utilizar os cursos livres aí, igual esse que a gente tá dando aqui para você nesse exato momento, tá? Livros, artigos, tá? Isso tudo também é formas de se capacitar, beleza? O que o profissional precisa entender, então, tá? Que eu acho que esse é um valor aí que muitos acabam deixando de lado, tá? Que gastar dinheiro com capacitação, onde ele se inscreve em um curso, não aprende nada novo ou não faz as aulas, o dinheiro não retornou, tá? Então isso daqui é a pior coisa que você pode fazer. Então esse personal que não tem dinheiro, ele pega um pouquinho que ele tem para se inscrever no curso, esse dinheiro não retorna, isso obviamente não é interessante, tá? Mas investir o dinheiro com capacitação é o quê? É se inscrever no curso, aprender uma única coisa nova, pelo menos, conquistar um aluno e aí o dinheiro retorna, tá? O objetivo é sempre esse, Então ao fazer uma capacitação, você quer que esse dinheiro volte lá na frente, tá? Então se você ainda é estudante aqui, é legal você ir acumulando aí várias capacitações para quando você chegar aí no mercado de trabalho, chegar de voadora, tá? Como eu sempre brinco aí, chegar no mercado de trabalho aí já com faturamento lá em cima, tá? E se você quer personal já,
é você investir aí 300, 400, 500 reais em uma capacitação e, cara, retornar isso rapidamente, já pegar 1, 2, 3 novos alunos ali depois que você fazer essa capacitação. A partir do momento que você vai aprender alguma coisa nova, isso vai te ajudar a conquistar um novo aluno, tá? A gente diria que o profissional precisa entender o que é um ciclo de investimento em capacitação, tá? Seria, por exemplo, você se inscrever em um curso aí gastando R$1.000, aprender algo novo, né? Uma coisa nova ali, importantíssima para a sua carreira, e com isso você conseguir conquistar mais alunos. Vamos supor que você consegue conquistar aí 5 novos alunos que vão te contratar por R$500 mês. Em 6 meses ali você vai ter aí R$15.000, tá? Então o cara investiu 1.000 e voltou R$15.000 aqui, tá? O objetivo é exatamente esse. Aqui na CITES a gente acredita muito nisso, a gente já fez muita capacitação aí da área de profissional, de personal trainer aqui. E como a gente hoje trabalha aqui também no digital, né, com marketing digital, a gente faz muitas capacitações aí também para gestão de empresa, para marketing digital como um todo, tá? Eu vou até contar uma aqui que o Renato não vai gostar de eu contar essa não, tá? Mas a gente investiu aqui, tá, com o dinheiro da empresa aqui, focado em melhorar a nossa empresa como um todo, a CITES como um todo, uma capacitação ali de mais de R$60.000, cara. Foi muito dinheiro. Para qualquer pessoa, R$60.000 é muito dinheiro, tá? Mas pra gente foi bastante dinheiro ali. E, cara, isso voltou e voltou forte, tá? Voltou bastante aí pra gente. Ou seja, a gente entendeu, a gente começou aos poucos, tá gastando um pouquinho ali e vendo que esse dinheiro ia retornando, e hoje a gente entendeu que investir em capacitações até mesmo mais caras vale muito a pena pra gente, tá? E isso é fundamental. Tem muitas vezes as pessoas ficam com medo de gastar dinheiro com capacitação aí, achando que esse dinheiro não vai retornar, e ela fica sempre na mesma ali, ela não consegue aí galgar aí novos caminhos na carreira, tá? Porque basicamente ter mais conhecimento, tá? Então você gastar com capacitação aí para ter mais conhecimento te traz mais oportunidades, mais alunos, maior remuneração, maior reconhecimento e maior autoridade, tá? Eu tenho certeza que você que está aqui comigo quer todos esses fatores aí, tá? Olha esse comentário aqui super legal do Yuri Souza, que é um aluno lá da Citius Play, tá? Olha o que ele comentou aqui. Assinou a plataforma, aprendeu técnicas novas ali, tá? E conquistou 6 novos alunos em menos de um mês, tá? Ele tinha 2 alunos e partiu aí para 8 alunos, tá? Então o cara saiu de 2 alunos para 8 alunos em menos de um mês com o conteúdo que a gente ensinou para ele lá na plataforma, tá? Então com certeza esse dinheiro aqui retornou para ele, tá? Ele até comentou ali, ó, valeu o investimento, tá? Exatamente porque ele teve esse retorno. Já pensou em ter um resultado como esse daqui? Esse daqui é o Joaquim, tá? Um aluno nosso aí também com resultado super legal. Ele tinha 0 alunos, assinou a Citius Play, em 3 meses ele estava com 5 alunos. Então em 3 meses ali ele já retornou todo o investimento que ele fez ali na nossa plataforma lá na Citius Play. Em 8 meses ele estava com 38 alunos, tá? E isso daqui vocês podem ver ali, foi até um depoimento do começo de 2020. Com a pandemia, tá? Ele aumentou ainda mais, tá? Hoje já tem mais de 100 alunos aí, porque ele aproveitou o momento de pandemia aí para entrar forte no mercado online. Hoje a gente já tem mais de 100 alunos, tá? Ou seja, vocês podem ver aqui que investir na carreira com certeza é uma possibilidade aí super legal, beleza? Um outro fator que a galera erra muito, tá? É não saber trabalhar aí com os grupos especiais, tá? Não saber os limites de alunos de grupos especiais. Então, por exemplo, toda gestante pode fazer exercício físico? A gente vai utilizar aqui esses 2 estudos aqui para trocar uma ideia sobre o assunto, tá? Então, a gente é uma pessoa que defende a ideia aí da gestante fazer o exercício físico, mesmo aquela que é sedentária, mas principalmente aquela que já fazia o exercício físico, tá? Porém, tem alguns fatores aqui que a gente tem que levar em consideração, tá? Contraindicações para a prática de exercício físico durante a gestação. A gente tem ali anemia, então a gestante que tem anemia, sangramento persistente, doença cardiovascular, cerclagem, tá? Que é aquela sutura cirúrgica na bolsa, incompetência do colo do útero, gestação múltipla, pré-eclâmpsia, tá? Que é problema de desenvolvimento ali dos vasos da placenta, hipertensão induzida pela gravidez, contrações do trabalho de parto prematuro, ruptura prematura das membranas, doenças tireoidianas e alguns outros fatores aqui que só alguns dos estudos aqui mostram, tá? Que é diabetes tipo 1, transtorno alimentar e obesidade mórbida e placenta prévia, tá? Ou seja, a grande maioria das gestantes podem e devem fazer o exercício físico, tá? Podem e devem treinar. Porém, existe uma série de fatores aqui que a gente trabalha aqui como contraindicação para a prática do exercício físico durante a gestação. Então vocês podem ver aqui, tá? Que apesar de ser muitos fatores aqui, são fatores aqui que acontecem com poucas gestantes, tá? Isso é importante ficar claro também. E existem alguns fatores aqui também que é importante você conversar aí com toda uma equipe multidisciplinar para ver se vale a pena ou não fazer o exercício físico. Então a gente tem
relatos aí na literatura de gestantes com diabetes tipo 1 que fazem o exercício físico. A gente tem relatos aí de gestantes com hipertensão que conseguem fazer o exercício físico. A gente tem relatos de gestantes com gestação múltipla que conseguem fazer o exercício físico, tá? Mas aí é um trabalho multidisciplinar e você tem que ficar muito atento para que esse exercício físico seja um fator positivo e não negativo, tá? Que é o objetivo, obviamente. Além disso, sinais e sintomas onde devemos parar o exercício físico: tontura, pré-síncope, dispneia, sangramento vaginal e dor abdominal ou nas costas, tá? Então esse é um outro fator importantíssimo que vocês precisam entender. Ao trabalhar com um grupo especial aqui, tem vários fatores que a gente tem que ficar atento, tá? Então os grupos especiais aqui são grupos super interessantes. Eu digo sempre que é um nicho super legal de mercado, que é um nicho aí que poucas pessoas sabem trabalhar. Então você pode cobrar mais alto por isso, mas exatamente por isso, porque tem poucas pessoas capacitadas, exatamente por ser algo, né, diferente, tá? Você precisa entender melhor do assunto aqui. Para você conseguir entrar nesse nicho, você precisa realmente se especializar ali no conteúdo ali para saber mais sobre isso, tá? Inclusive, deixei ali vazamento do líquido amniótico também é um fator ali pra gente parar o exercício, tá? Então, por isso até que a gente tem lá na Sítios Play vários cursos voltados para esses nichos, tá? Que eu vejo como nichos super interessantes. De novo, nichos que a gente pode aumentar muito o nosso potencial aí de faturamento, mas que a gente precisa se especializar para entrar neles, tá? A gente tem aí diabetes, a gente tem gestantes, doenças cardiovasculares e hipertensão arterial, tá? Dentro da Sítios Play, a gente tem basicamente um curso para cada um desses nichos aí, beleza? Outro fator aqui, tá? Que, de novo, no Instagram até me mandaram uma pergunta esses dias ali que o cara tava um pouco perdido. Que é o quê? Acreditar que a gente deve trabalhar mobilidade em todas as articulações, tá? E isso não é a forma correta, tá? Porque essa questão do trem de mobilidade aí ficou super famoso, a galera só pensa nisso, trem de mobilidade, como é que funciona e tal, né? Deu uma bombada forte aí. É muito interessante, a gente recomenda fortemente, a gente tem até curso também só sobre isso daí, mas tem que levar em conta alguns fatores aqui, tá? De forma geral, algumas articulações precisam mais de mobilidade, outras de estabilidade, tá? A gente vai ver isso através aí de uma avaliação completa naquele aluno ali, mas a gente já consegue trazer algumas ideias aqui. Tornozelo, quadril, região torácica e glenohumeral, tá? A gente vai precisar aí basicamente de mais mobilidade. Agora, escápula, região lombar e joelhos, a gente vai precisar de mais estabilidade de forma geral, tá? Então não é porque ficou famosa essa questão de mobilidade aí que você vai trabalhar mobilidade aí em qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer plano ali, tá? Em qualquer articulação. Não, tá? Existem articulações que demandam mais mobilidade e articulações que demandam mais estabilidade, tá? E você precisa saber disso na hora de prescrever os seus treinos. É um grande erro você achar que vai treinar mobilidade aí para todas as articulações, beleza? Outro erro aí muito grande que muito profissional tem, tá? Que é ter só um produto para oferecer para o cliente, tá? Então o cara basicamente ele só tem o personal trainer 1 a 1, só o serviço ali de entrega 1 a 1, tá? Mas a gente tem vários outros serviços que você pode oferecer. Personal trainer em dupla, treinos em grupos pequenos, 3 a 5 pessoas ali, treinos em grupos maiores, 6 ou mais pessoas, consultoria online de treino, avaliação física completa, consultoria mais um presencial por semana, consultoria mais um presencial por mês, programas de treino online, aulões ao vivo online, tem desafios de treino, enfim, a gente tem várias possibilidades, vários tipos de serviço que você pode oferecer para o seu aluno, tá? É importante você ter vários desses serviços, que você conseguir oferecer vários desses serviços. Por quê? Porque você vai montar ali basicamente uma esteira de produtos, tá? Você vai ter produtos diferentes para públicos diferentes. Isso daqui é fundamental para você ter sucesso aí na sua carreira, tá? Vamos supor que, por exemplo, chegou um aluno ali que ele quer fazer um personal com você. Você vai lá e oferece o seu personal trainer ali 2 vezes por semana, tá? Que é o que a grande maioria aí acaba fazendo, né? Que é o personal trainer 2 vezes por semana. Mas esse cara falou, não, eu quero ter um resultado muito top, eu quero mais. Aí você vai lá, então, eu tenho 5 vezes por semana aqui também. Ou não, ele chega aqui para você, ele falou, nossa, R$400 para mim é muito caro. Você tem ali a opção de oferecer uma consultoria mais um presencial por mês, por exemplo. Ou tem a opção de oferecer só consultoria online. Ou ainda tem a opção ali de fazer um programa de treinos online, aí bem genérico ali com o valor bem baratinho, tá? Ou seja, eu tenho produtos diferentes aqui, posicionados em preços diferentes, que é para pessoas diferentes. Uma pessoa ali que está entrando ainda no exercício físico, não quer investir muito, você tem um produtinho de R$60, tá? Ou, não, o cara já quer investir um pouco mais, mas ainda não tem tanto dinheiro, você tem um de 120, 170. Não, o cara quer um serviço personalizado mesmo, tá? No 1 a 1 ali no presencial, você tem um de 400, ou o cara que quer muito ali o seu serviço, tem até o de R$900, tá? Ou seja, você tem uma esteira de produtos, você consegue atingir pessoas diferentes aqui, tá? Então, na prática aqui, tá? Então eu tenho uma aluna minha que ela fazia 3 vezes por semana comigo, mas ela estava investindo ali na faculdade, querendo fazer outras coisas ali, e estava sem dinheiro, tá? Ela
ela falou, ah, não, vou ter que parar o personal e tal. Eu falei, não, mas eu ainda tenho serviço aqui de consultoria online, mais um presencial por mês. Ela, ah, que legal, não, eu quero fazer contigo sim. Então ela se mantém como aluna minha, tá? Se eu não tivesse esse serviço para oferecer ela, eu tinha perdido essa aluna, tá? Então é importante vocês ter esses vários serviços para oferecer, beleza? Então é isso, pessoal. No dia 26 aí às 8 horas a gente vai ter a nossa aula 2, tá? Como estar 100% preparado para o futuro da prestação de treinamento, tá? Então a gente trouxe muita coisa aqui do que é errado de vocês fazerem nessa aula e na próxima aula a gente vai trazer a forma certa aí de você estar 100% preparado para o mercado de trabalho, tá? Porém, antes disso aí, se você tá vendo a aula antes aí, dia 25 de maio a gente vai ter aí uma live, tá? Uma master live aí sobre o passo a passo de um negócio de consultorias online de treino, dia 25 de maio às 20 horas lá no Instagram da Citius, tá? 20 horas horário de Brasília aí, tá? As lives não ficarão gravadas e você vai ter acesso aí a uma apostila, beleza? Então, passando aquele cronograma rapidinho aqui de novo para vocês, tá? 24 de maio aí, hoje, né, foi ao ar aí nossa aula 1. Amanhã aí, 25 de maio, tem a nossa live lá com uma apostila às 20 horas da noite, dia 25, terça-feira. Quarta-feira, dia 26 aí, nossa aula 2 vai ao ar de novo às 8 horas da manhã. Dia 27 a gente tem mais uma live aí com uma apostila aí que a gente vai falar sobre treino de mobilidade, que a gente comentou um pouco com vocês aqui, a gente vai falar mais aí nessa live, tá? Às 20 horas. Sexta-feira, dia 28 de maio, aula 3, às 8 horas da manhã vai ao ar, tá? No sabadão, 29 de maio, a gente vai ter live aí onde a gente vai dar para vocês uma ferramenta aí às 20 horas. Então, na aula 3 ali a gente vai mostrar várias ferramentas para vocês. Uma delas a gente vai disponibilizar gratuitamente para vocês aí, para quem participar da live no dia 29, tá? Vai ser super legal. Dia 30, aula super especial aí, onde a gente vai abrir vagas da Citius Play. Então quem participar aqui vai poder ser aluno nosso da Citius Play com desconto, tá? A gente vai fazer um mega desconto super legal para vocês aí. E além disso, nessa aula a gente vai mostrar a prescrição na prática, tá? Vai ser uma aula super legal aí também, beleza? Terça-feira, dia 2 de junho, nossa live, às 20 horas aí de perguntas e respostas. Então a gente vai trocar uma série de ideias com vocês ali. Todas as dúvidas que vocês tiverem aqui, a gente pode responder vocês na terça-feira aí às 20 horas ou na quinta-feira às 20 horas também, beleza? E domingo aí é o último dia para assistir às aulas, tá? Vitor, e o certificado? Quando que eu posso emitir o certificado? Ao longo das aulas que eu vou explicando para vocês, tá? Cada aula vai ter uma tarefinha para vocês fazerem ali, tá? Na aula 4 eu vou explicar como é a emissão do certificado e ele vai ser liberado a partir do dia 1, tá? Então do dia 1 ao dia 7 você pode emitir o seu certificado aí, beleza? Então, como falei, nessa aula aqui já tem uma tarefinha aqui para você fazer, tá? Então clica aqui abaixo que vai ter alguma coisa aqui relacionada, que é um link relacionado à emissão de certificado. É só você clicar nesse link aqui para você fazer as tarefinhas ali relacionadas a isso, para você conseguir o seu certificado lá na frente, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.